Boa tarde. Deus abençoe. Que escutemos essa salva de palmas para o Deus que vive. Esse Deus que é tão generoso, tão bom. Amém. Glória ao nosso Deus. Muito boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria muito imensa compartilhar com vocês. Realmente estar hoje aqui acompanhando vocês e vendo o que estamos vendo, quer dizer que Deus ama vocês muito, quer dizer que vocês ganharão essa bênção, como nos comentou uma irmã que achamos aqui ontem nas ruas de São Andrés, que ela sonhou há 6 meses que havia chegar um barco em São Andrés e que o barco era comandado, dizia que no barco, o barco estava cheio de presentes. E de uma hora para outra ela viu quem estava dirigindo e era nossa irmã Maria Luísa. Ele dizia: se prepare. Glória a Deus. Se prepare porque chega a repartição dos presentes. Como a Bíblia diz, a repartição dos dons espirituais. Eu sei que vocês aqui desejam receber o Espírito Santo. Isso me disse o irmão Marco ontem, que todos desejavam muito alcançar o espiritual. Deus hoje dará a bênção. Bom, bendito nosso Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor mostrou 3 revelações. Uma, que a irmã Maria Luísa chegava no barco dando presentes. A segunda, que a irmã Maria Luísa trazia um favo de mel. E a terceira, que ela trazia um colar de pérolas e que eu colocava na igreja de São Andrés. Isso é que estaremos desfrutando agora. A nossa irmã Maria Luísa conosco. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito boa tarde, irmãos, irmãs, aqui das ilhas de San Andrés, na Colômbia, e também para todas as visitas, os que vêm juntos, que vieram de outros estados. Podem se sentar, irmãos, e vamos rapidamente ler no Salmo 100. E eu não sei se vocês sabiam que hoje faríamos estudo bíblico, o que quer dizer perguntas, as suas perguntas, se vocês vieram preparados, porque isso vai ajudar a edificar a nossa vida espiritual. Mas vamos ler rapidamente no Salmo 100, onde diz o seguinte: diz: aclamai com júbilo ao Senhor, habitantes de toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, vinde diante de sua presença com regozijo. Estes versos devem ficar na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser. Nós sempre temos de meditar no convite que Deus faz aos seres humanos, a nós, para que nós louvemos Ele. Estão vendo que com alegria devemos cantar a Ele, devemos servir ao Senhor. Leiam o verso número 3. O 4. Entrai por suas portas com ações de graças, por seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei seu nome. Vejam o convite, vejam estes salmos, é muito lindo, seria muito bom memorizá-lo. E todas as vezes que nós estejamos louvando ao Senhor, podemos repetir todas estas palavras formosas. Vejam o verso 5, vamos todos ler. Porque o Senhor é bom, para sempre a sua misericórdia. Glória ao nosso Deus. Estão vendo? O Senhor aqui demorou uns 50 anos de nos dar um templo em propriedade aqui, mas Ele cumpriu. O Senhor cumpriu a sua promessa. Agradecemos Ele, agradecemos ao nosso Deus, porque Ele nunca se esquece do que Ele promete. Deus jamais se esquece. Mas nós temos de dispor o nosso coração para Deus. Temos que nos converter a Deus realmente, amar e aceitar a Deus, aceitar os seus mandamentos e cumprir e fazer a vontade do nosso Deus. Isso é o que faz que nós, na nossa vida, possamos triunfar, que sejamos felizes, que Deus nos respalde, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos abra as portas,
Que Deus, portanto, cumpra aquilo que Ele nos prometeu logo e faça muitas maravilhas na nossa alma. Mas a conversão a Deus é o mais importante, o mais interessante. Sem isso, não teremos nada, não receberemos nada do nosso Deus. Por isso, temos de buscar os dons espirituais, temos que buscar o batismo com o Espírito Santo e permitir que Deus venha morar no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Temos de ler a Bíblia continuamente, temos que ler a Bíblia constantemente e temos que louvar a Deus e cantar a Deus. O Senhor gosta que nós cantemos a Ele, que cantemos hinos, que cantemos coros. O nosso Deus gosta disso. Faz isso com todo o seu coração e você verá como sentirá a presença de Deus na sua vida. E as bênçãos do Senhor não demorarão tanto em chegar nas suas vidas. E hoje, então, estaremos entrando nas perguntas e com estas perguntas vamos honrar a Deus e também vamos edificar a nossa vida espiritual e a vida espiritual dos outros. Portanto, vamos aqui. Este vídeo de hoje vai ir pelo mundo todo, por mais de 60 países, vai chegar até a Europa, vai chegar até o Japão, até as Filipinas, até a China, até na África, até lá vai chegar este vídeo hoje. Eles vão ver vocês também lá e eles vão ouvir de vocês as suas perguntas que farão no dia de hoje. E eles vão perceber que vocês também amam a Deus aqui, neste cantinho do mundo. Bem, irmãos, vamos começar? As perguntas no dia de hoje. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vindo, seja você e sua comitiva. Nesta tarde, irmã, quero fazer-lhe uma pergunta. No livro de Judas, versículo 9. Sim, irmã. Judas, no verso 9? Sim, senhora. Sim. Diz: porém, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Recentemente ouvimos o ensinamento que nos dá o livro de Judas. E referente a esse versículo, a irmã nos explicava que o anjo dizia ao diabo que ele queria apoderar-se do corpo de Moisés, e Deus não queria, porque Moisés tinha sido um homem muito especial para Deus. Faz alguns dias, irmã, vimos uma notícia da fundadora de uma religião cujo corpo foi exumado 4 anos após a morte, não encontrando-o em estado de decomposição, pelo que alguns fiéis da igreja foram conhecer e tocar o corpo morto, fomentando-se a idolatria. Irmã, minha pergunta é a seguinte: é possível que o diabo tenha querido fazer algo similar com o corpo de Moisés? Não. O que o diabo quis fazer com Moisés foi perturbá-lo no último momento, colocar para ele muitas armadilhas, fazer ele brigar ou lutar contra ele para que Moisés falhasse com Deus. E como Deus não queria que Moisés visse a morte, o diabo quis como matá-lo. Quis tirar a vida de Moisés para ir contra o que Deus tinha dito, porque o diabo sabia, ou ele percebia que Moisés não iria morrer, que Deus faria ele sumir. Então, percebemos nestes versos que o diabo lutou sim contra Moisés, fazendo-lhe males, tentando prejudicá-lo, para tentar tirar a sua vida, para que ele morresse. Por isso diz aqui que ele não conseguiu lutar contra o corpo de Moisés, lutou contra ele. E por que diz o corpo? Porque realmente o espírito, a alma, a consciência, a personalidade da pessoa nunca morre. O que morre é apenas a carne e a matéria, mas a personalidade, o espírito da pessoa continua vivo, porque diz na Bíblia que o espírito foi dado por Deus no momento da concepção. Deus dá esse espírito. E diz na Bíblia que quando a pessoa morre fisicamente, o seu espírito
novamente volta diante da presença de Deus, porque foi Deus quem o deu. E isso ia acontecer. Mas Deus não queria que a parte física de Moisés morresse também. Então ele queria fazê-lo sumir. E foi isso que ele fez. Os filhos de Israel não viram o corpo de Moisés mais para conseguir fazer um funeral para ele, sepultá-lo. Mas o diabo estava lutando para tirar a vida dele e dizer, eu matei ele. Ou ele se matou, ele se suicidou, ou eu mandei alguém para matá-lo e ele morreu. O diabo lutou, foi contra isso. Para o diabo, faltou respeito a Deus. Ele quis ser ousado com essas coisas. Então, diz aqui que tinha um anjo que não permitia essas coisas e que lutou contra o diabo e não permitiu que isso acontecesse. Mas o que eu queria destacar aqui é que este anjo não quis proferir juízo contra o diabo, julgá-lo, condená-lo. Diz aqui que este anjo respeitou e disse: "O Senhor te repreenda." Então, aqui o apóstolo Judas destacou neste capítulo, ele quis destacar que no mundo tinham se levantado muitos homens que estavam enganando, que eram falsos profetas, falsos mestres, que tinham surgido e estavam inventando religiões, inventando crenças e julgando e condenando as pessoas. E diz aqui que julgar e condenar pertence a Deus, não aos seres humanos. Por isso, ele dá todos os exemplos das pessoas que se rebelaram contra Deus e que foi Deus mesmo quem julgou e condenou eles. Ele dá todos os exemplos e entre estes ele deu o exemplo do que aconteceu com Moisés, onde percebe-se como o diabo atentou contra a vida dele para ele conseguir possuir aquele corpo físico, aquela matéria, e ele conseguir dizer, eu matei Moisés, Deus não queria que ele morresse, só que ele sumisse, mas eu consegui sim. Mas diz aqui que o diabo, que lutava para proteger e guardar Moisés, diz que ele não julgou o diabo. Ele disse, seja Deus quem te repreenda, te julgue, te castigue e te condene. Foi isso que ele quis nos ensinar aqui. Mas é claro, nós sempre temos pensado o que foi que aconteceu, por que o anjo lutava contra o diabo pelo corpo de Moisés. O diabo estava lutando pelo corpo físico, sim, mas era pela morte de Moisés, porque ele não viu a morte de Deus, fez ele sumir. Essa foi a luta que aconteceu aqui. Bem, vamos seguir em frente. Muito boa tarde, irmã, que o Senhor a abençoe. Para nós é uma bênção muito grande, não somente o templo que Deus nos entregou hoje, contar com sua presença. Desejo, se você me permite, fazer 2 perguntas da Bíblia. A primeira está em Êxodo 3, 1 ao 5. Diz, apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou até Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse, irei eu agora e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te achegues, tira tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus, em Jeremias, irmã, em Jeremias 2, 25, o Senhor diz, guarda teus pés de andar descalços e tua garganta dá sede. Mas disseste, não há remédio algum, porque estranhos amei e após eles irei. Irmã, igualmente em Efésios 6, o Senhor nos fala da armadura espiritual. Dentro da armadura, o Senhor nos fala do calçado, que nós temos que colocar nosso calçado. A pergunta é, irmã, quando se fala do Antigo Testamento, disse que tudo era simbólico para a nossa época? Porque o Senhor, naquele tempo, disse a Moisés que tire as sandálias, porque ele está pisando terra santa. Mas em Jeremias, o Senhor diz, guarda os teus pés de andar descalço. E quando falamos em Efésios 6... Aqui, quando você está falando sobre Jeremias, é qual capítulo? Em Jeremias 2, 25, irmã. 2, 25? Sim, senhora. Então, aqui está falando sobre o pecado e a maldade. Aqui em Jeremias. Sim, senhora. Está falando, por exemplo, no verso 23,
Deus está fazendo uma exortação, um chamado de atenção ao povo por meio de Jeremias, porque eles estão pecando, e entre os pecados o Senhor disse no verso 23, como pode dizer, não são imunda, nunca segui a Baalins? Veja teu proceder no vale, conhece o que fizeste, jovem dromedária, ligeira, que torce seu caminho. Aqui ele está falando com o povo de Israel, porque eles estavam pecando. Jumenta montês, está comparando o povo com uma jumenta montês, acostumada ao deserto, que em seu ardor sorve o vento. De sua luxúria, quem a deterá? Todos os que a buscam não terão de fadigar-se, porque no tempo de seu mês a acharão. Guarda teus pés de andar descalços, ele disse para o povo de Israel. Guarda teus pés de andar descalços, quer dizer, em pecado, em maldade. Ele perguntava por que eles tinham de andar descalços e a garganta deles com sede. Por que eles estavam sofrendo de fome e sede? Se, fazendo a vontade de Deus, eles teriam tudo. Mas eles estavam pecando, então eles estavam sentindo falta até do básico. E por isso eles estavam andando descalços, sem comida, sem bebida. Então diz... Mas dizeste, não há remédio algum, porque a estranhos amei e após eles irei. Era o que o povo dizia. Os estranhos eram os ídolos. O povo tinha ido atrás dos ídolos das outras nações. E é por isso que eles estavam passando por necessidades físicas, eles estavam passando fome, sede, estavam sofrendo com tudo, porque Deus fechava as portas para eles, fazia eles sofrerem e aguentar fome como castigo. E o Senhor disse aqui para eles, vocês deveriam andar bem, vocês não deveriam estar descalços, vocês deveriam usar sapatos. E isto é muito diferente do que você leu em Moisés. Quando Moisés viu a sarça, era Deus se manifestando nesse momento. E quando Moisés se aproximou, o Senhor lhe disse, a terra onde você está pisando é santa, tira os seus sapatos, porque com os seus sapatos você contaminará, você manchará este lugar tão santo que é. E isto é muito diferente do que Jeremias está falando aqui com eles, perguntando porque eles andavam descalços, estava falando sobre as coisas materiais, a escassez que eles estavam passando por serem idólatras. Lá na sarça, Moisés tinha que tirar os sapatos dele, porque Deus estava se manifestando naquele momento na sarça. E ele disse, tira os seus sapatos porque eu estou aqui. Então você precisa ser muito reverente e se limpar, tirar os seus sapatos. Naquela época, as pessoas precisavam se limpar, se trocar de roupa quando elas fossem celebrar uma festa para o nosso Deus. Quando elas fossem fazer, por exemplo, a celebração da Páscoa, elas tinham de trocar a sua roupa quando elas tinham que se purificar. Por exemplo, quando Deus foi fazer um milagre por meio de Moisés, ele disse, diga para o povo se santificar, eles devem se santificar. E a santificação era que eles tinham de tomar banho e colocar roupa limpa, trocar as suas roupas. Era essa santificação. Por isso, quando Moisés fez o milagre de que água saísse da rocha, mas ele não disse para o povo se santificar, ele só fez o milagre, mas o povo não tinham se santificado, eles não tinham tomado banho, eles não tinham trocado a sua roupa. Então Deus se enraiveceu com Moisés por causa dessas coisas, mas é que o povo tinha pressionado tanto ele, exigiam que ele fizesse muitas coisas. Mas então, naquela época, a santificação era isso, se santificar era isso. Por isso, Deus disse para Moisés, tira o calçado dos teus pés. Ele poderia ter dito, vá primeiro tomar um banho e trocar a sua roupa e depois vem aqui. Mas ele disse, é suficiente tirando os seus sapatos, porque aqui é um lugar santo. Mas o que nós estamos lendo aqui em Jeremias é sobre os pecados de Israel, quando Deus falou para o povo por meio de Jeremias, dizendo que, por eles terem ido atrás da idolatria das outras nações, eles estavam passando fome, eles estavam passando sede, estavam sofrendo muitas necessidades por essa causa, que é uma coisa diferente. E a irmã disse também em Efésios? Não, sim. Ou seja, a pergunta também vai dirigida à diferença que havia na época de Moisés, quando o Senhor fala em Jeremias. Mas é muito interessante, irmã, porque em Efésios Da também armadura fala de sobre a Deus. armadura. Em Efésios 6. Isso. Então, aqui em Efésios 6,
que é já a obra do Espírito Santo, onde já não estamos mais na matéria como na antiguidade, do povo de Israel, onde tudo era material, tudo era físico. Em Efésios, nós estamos vivendo já a era espiritual, onde tudo é simbólico, metafórico, alegórico, espiritual. Efésios 6:10, não é? Sim, senhora. Então, o Senhor diz: coloquem a armadura de Deus. Todos precisam andar como um soldado de Jesus Cristo com a sua armadura, porque precisam de lutar contra o diabo. E como bons soldados de Jesus Cristo, vocês precisam ter a sua armadura para quando o diabo, com o seu exército, vir lutar contra vocês, vocês possam estar armados e possam enfrentar o seu inimigo. Mas agora as armas não são físicas. Não é que temos de atirar com metralhadoras ou rifles, todas aquelas coisas, nem arco e flecha. Agora é no sentido espiritual essa armadura. Não é mais atirando pedras ou atirando uma faca, fazendo jorrar sangue. Não é assim as nossas lutas. Agora é viver em santidade, confiar em Deus, ter os dons, ter o poder de Deus, ter o respaldo de Deus, ter tudo isso dentro de nós. Tudo isso representa alguma coisa no nosso corpo, ter fé, ter segurança, certeza. Por isso diz, se vistam com a armadura para que possam lutar contra o diabo, porque todos os dias você tem uma luta contra o diabo. Agora não é mais uma luta contra um ser humano, é contra o próprio diabo. E os dominadores deste mundo tenebroso, diz aqui, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então é essa luta que vocês travarão. Portanto, vocês precisam, no verso 13, tomar toda a armadura. O que seria toda a armadura? Quer dizer, cingindo-vos com a verdade de Deus, quer dizer, a doutrina de Deus, o caminho verdadeiro do Senhor, e vestindo-vos com a couraça da justiça, no 14. No 15, calçados os pés na preparação do evangelho. Quer dizer, vocês precisam ter a doutrina do verdadeiro evangelho do Senhor. Qual é o verdadeiro evangelho do Senhor? É o evangelho onde se diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à vida eterna. É esse o evangelho. E quando você tem convicção e segurança sobre essas coisas, sobre esses conhecimentos, os seus pés estão calçados no sentido espiritual, porque você está numa luta como um soldado. Então você tem as suas botas de combate, do que for, para lutar contra o inimigo. Então aqui está. E também diz que na mão tem que levar um escudo para se defender, que é a fé, a confiança no Senhor. Esse é o nosso escudo, porque o diabo vem contra nós, mas aí nós confiamos que Deus vai nos ajudar. É esse o meu escudo, é assim que eu me defendo. Mas fisicamente o escudo, uma coisa física aqui que os soldados colocam assim, não é? Para que não caia sobre eles o perigo, a bala, o que for, a flecha. Então, toda essa armadura, e diz aqui que na cabeça um capacete, toda uma armadura, como se fossem soldados, como se fossem guerreiros, mas essa armadura é espiritual. E acontece que essa armadura é a confiança, é o que nós tivermos de Deus no nosso coração. Se nós temos a Deus no nosso coração, estaremos vestidos com a armadura. E todos os dias estaremos lutando contra o inimigo. É isso, então percebem a diferença desses 3 versos, onde, segundo o contexto, segundo a época, porque o Antigo Testamento é uma época e o Novo Testamento viver no Espírito, então é outra época, percebemos e conseguimos analisar e interpretar a palavra do Senhor perfeitamente, sem errar, sem distorcer nada e sem nos confundir também. Então, é isso. Não sei, irmã, se você tem mais uma pergunta. Pois tem outra pergunta, irmã, Sim, em irmã. 2 Samuel 24:10. 2 de Samuel 24. Sim, irmã, pode ler. Diz, depois que Davi fez o censo do povo, seu coração pesou e disse Davi ao Senhor, eu agora pequei grandemente por ter feito isso. Mas agora, ó Senhor, rogo-te que tires o pecado do teu servo, porque eu agi muito neciamente. Quando isso aconteceu, irmã,
Sabe-se que foi porque Deus o instou devido ao pecado do povo? A pergunta vai dirigida ao seguinte, irmã. Hoje em dia se ensina acerca da igreja, falamos que quando não há crescimento nos crentes e ainda quando não há dons espirituais, certo? Entende-se que quase toda a responsabilidade recai sobre o pregador, certo? Mas o que acontece, digamos, de repente, com os irmãos que têm os dons espirituais e não ajudam os crentes, aos outros crentes a alcançar o espiritual? Eu sinto pessoalmente que é uma responsabilidade muito grande, que essa responsabilidade se concentra só no pregador. Ou também, irmã, em você como líder mundial da igreja. Porque nós vemos que o Senhor em Jeremias fala que cada pessoa levará seu próprio pecado, certo? Sua própria culpa, que Deus não vai cobrar a um pela culpa do outro. Então, que tipo de pecado que o povo faça, por dizer de alguma maneira, o Senhor iria cobrar de repente do pregador ou de repente, pois, do líder da igreja? Que tipo... Bem, irmã, já que a irmã mencionou isso, eu vou repetir novamente sobre o Antigo Testamento. O povo da antiguidade, quando Deus disse que o pecado dos pais, que o castigo chegaria até a terceira e quarta geração. Vocês já ouviram falar disso? Que o castigo irá até a terceira e quarta geração dos seus filhos, chegará a maldição. As maldições, não é? Que encontramos em Levítico, em Deuteronômio, onde fala sobre as bênçãos e as maldições. E Deus disse: se vocês me obedecem, são essas as bênçãos, e ele faz uma lista. Mas, se vocês não me obedecem, ele disse, estas são as maldições, e essas maldições cairão até a terceira e quarta geração dessa família. E acontece que, quando chegava na quarta geração, onde Deus estava os castigando, porque um homem, 4 gerações antes deles, pecou, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos recebem um castigo. Chegou nessa quarta geração, Deus os castiga, mas essa quarta geração, que também foi lhes falado sobre Deus, sobre os mandamentos de Deus, e eles decidem se eles querem obedecer o caminho de Deus ou não. Se eles decidem obedecer o caminho de Deus, mesmo que sejam castigados pelo castigo do seu bisavó ou tataravó, eles receberão esse castigo, mas daí em diante, eles obedecendo a Deus e se submetendo a Deus, não há uma quarta geração deles que será castigada. Só que isso nunca aconteceu. Foi isso que Deus esperava, mas isso nunca aconteceu, porque sempre que chegava na quarta geração, eles também falhavam com Deus. Então, vinha novamente a maldição de Deus sobre eles até essa quarta geração. E assim em diante, o mundo e a humanidade foi indo. Por isso, o pecado e a maldade e o castigo que Deus deu às pessoas desde o começo tem sido constante, porque as maldições vêm geração após geração por causa da desobediência, e cada quarta geração continua pecando, então eles continuam a maldição, e até o dia de hoje. Há um estudo bíblico que eu dei, onde eu ensinei que até o dia de hoje, mesmo nós, quando chegamos nesta congregação, chegamos ao conhecimento de Deus, nós chegamos com muitas maldições. Mas o que Deus fez? Ele adormeceu essas maldições, ele aliviou um pouco o fardo, ele tirou isso de nós, ele nos deu um pouco de paz, de tranquilidade, que é isso que eu acho que vocês têm sentido aqui, não é? Vocês têm sentido, Deus me libertou, me curou, me limpou. Eu vim assim, eu sentia isso, eu queria antes morrer, mas vejam agora, eu sou feliz. E vocês sentem isso porque Deus se encarregou de tirar essas maldições. E a pergunta então da irmã é, nesta época, o que a irmã disse, que diz aqui nos profetas, Jeremias, Ezequiel, onde diz que no Evangelho, diz na Bíblia que no Evangelho já o pecado dos pais não pagariam até a terceira e quarta geração os seus filhos, mas que cada um pagaria o seu próprio pecado. Se o pai da família é quem comete o pecado, a falta, então a maldição, o castigo cai sobre ele, não sobre os seus filhos. E se os filhos, cada um comete pecado, eles serão castigados, os pais não receberão o castigo deles. Cada um vai receber o castigo do que fizer no Evangelho do Senhor. No Evangelho do Senhor,
Não temos mais essa maldição que vai caindo até a quarta geração, mas é já quem pecar, Deus cobra dele. É isso que acontece no Evangelho. Então, como nós trouxemos maldições até nos convertermos ao Senhor, nós estávamos trazendo o castigo dos nossos ancestrais. O Senhor então faz o milagre na nossa vida, mas Ele espera que de agora em diante nós comecemos a viver uma vida nova, onde agrademos a Deus, porque se nós não agradarmos Ele, se falharmos com Ele, o que acontece é que as maldições que são escritas em Levítico e em Deuteronômio cairão sobre nós, mas agora não mais sobre a nossa quarta geração, só sobre mim. Se fui eu quem falhei com Deus, Deus estará me castigando. Deus vai castigar cada pessoa. É isso que acontece. E a irmã também perguntou, numa igreja, se o pastor ou alguém, por exemplo, não há crescimento, não há respaldo de Deus, então é culpa do pastor? Ou porque o pastor fez isso ou aquilo? Não. Cada pessoa é responsável diante de Deus e Deus cobrará de cada pessoa. E o pastor? Se ele tem bom testemunho e ele vive uma vida reta, se ele faz o seu trabalho de pastor, de pai da congregação, ele preside a igreja, ele cumpre com todos os deveres dele, mas a congregação não obedece, não se submete, eles só pecam e pecam, quem levará a responsabilidade disso? Quem terá a culpa? Não o pastor. A culpa será das pessoas que estão lá. Dessas pessoas é a culpa. Então, Deus castigará quem? Quem está cometendo a falha, a falta. Mas, se o pastor está aqui cometendo erros, falhando com Deus, então não haverá respaldo. Deus não estará respaldando ele. Então Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar dele. É isso, irmãos. É isso que acontece hoje no Evangelho do Senhor. Bem, vamos seguir. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. Irmã, minha pergunta está... Esta pergunta me faz minha filha em Mateus 17, versículo 14. Diz... Quando eles chegaram ao local onde estava a multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou à sua frente, dizendo: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no aqui. E Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa falta de fé. Porque, em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Irmã, a pergunta é, se eu tenho fé, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu criei, eu deixei tudo pelo Senhor, mas o Espírito Santo não mora em mim, não está dentro de mim. Eu posso, por imposição de mãos, expulsar um demônio de um familiar? Sim. Que eu o poderia fazer? Tudo é possível de ser feito. Primeiro, tem que ficar muito claro para nós o que significa ter fé. O que significa ter fé? Homens, por causa de vossa falta de fé, foi que ele disse aos discípulos. Qual era a falta de fé deles naquela época? Eles não estavam confiando plenamente em que Jesus Cristo fosse Deus, que ele era o enviado de Deus. Eles ainda duvidavam. Será que sim? Será que não?
Porque como eles ouviam o povo, eles ouviam os inimigos do Senhor falando em voz alta, dizendo que ele era um mentiroso, uma pessoa que tinha aparecido do nada. Eles faziam duvidar todas as pessoas e até mesmo os discípulos do Senhor. Alguns deles duvidavam, pensando, será que sim? Será que não? Nós estamos andando com ele, nós vemos todos os milagres que ele faz, tudo que ele nos ensina, mas eles não tinham essa certeza. Então, quando diz aqui que essa pessoa tinha um espírito mau e levaram ele diante dos discípulos, se eles tivessem confiado plenamente, se eles tivessem tido a convicção que o Senhor Jesus, o Nazareno, era o enviado de Deus, o poderoso, que eles poderiam dizer, olha, no nome de Jesus, o Nazareno, sai desse corpo, o demônio teria saído. Mas, como eles duvidavam ainda, o Senhor ficava muito triste, porque até os próprios discípulos dele duvidavam. Eles não tinham a plena convicção, a força, a certeza de confiar e crer nele. E isso acontece hoje conosco também. Acontece com a maioria de nós, que, como diz a irmã, será que se nós temos um familiar, um parente nessas condições, com espíritos maus, que está sendo perturbado, e nesse momento não há ninguém e eu vou ter que fazer mesmo eu não tendo recebido o Espírito Santo, eu poderia fazer? Claro que você pode, porque você está crendo num evangelho, você está crendo na palavra de Deus, quando Deus falou com você na profecia. E você se convenceu, você creu e disse sim, Deus está aqui, Ele falou comigo, eu vou continuar vindo neste lugar, porque é aqui que Ele se manifesta, eu vou continuar, eu vou buscar e vai chegar um dia que Ele vai me dar o seu Espírito Santo, mas se apresentou uma oportunidade, está o meu parente, não há mais ninguém para fazer, eu farei com o que eu aprendi, eu estarei fazendo e eu sei que Deus vai me ouvir, eu vou impor as mãos nessa pessoa e eu vou orar e crer. E Deus vai libertá-lo. Mas se você diz, não, mas isso não tem a ver comigo, eu não recebi o Espírito Santo, então como eu vou orar? E a pessoa na sua frente está enlouquecendo, está adoecendo, está morrendo. E você, por ficar duvidando que você não tem nada, porque você não tem fé, você não tem convicção, você não tem segurança, você não está confiando em Deus, você pensa, é que tem que ser o pastor, temos que levar ele na igreja para que o pastor, ou quem profetiza, ou a quem impõe as mãos nessa pessoa. Eu não. O Senhor não vai gostar desse seu comportamento, dessa sua atitude. Deus espera que seja você mesmo, dizendo, Senhor, do que eu tenho visto na igreja, onde você me levou, eu estou convencido que você se manifesta. Eu vou impor as mãos e você vai me ouvir e você terá misericórdia, porque na verdade o poder é teu. Eu vou fazer com essa convicção e segurança que tu és, Senhor, que és tu aqui, Senhor, e tu estarás libertando. E eu vou continuar no meu caminho, buscando os dons, buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu vou seguir em frente com tudo o que vier no meu caminho. Se eu tiver de impor as mãos em alguém porque é uma emergência, eu farei. Isso temos de fazer, irmãos. E não vamos discutir, nem vamos nos sentir menos, nem vamos nos subestimar, dizendo eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada. Não, se você crê no Senhor e você ama a Deus e você está vindo na igreja, você é uma pessoa importante para Deus. E Deus vai estar te considerando, te levará em consideração, te ouvirá no momento exato que você precisar na sua vida. Vamos seguir em frente. Irmã Maria Luísa, neste dia é um dia muito especial para todos nós, porque hoje se cumpre a promessa do Senhor de hoje desfrutar deste templo, mas não somente, irmã Maria Luísa, esse templo, senão também de ter você aqui com todos nós, com o povo da ilha de San Andrés, Providência e Santa Catalina. Irmã, a amamos. Obrigada, irmã Maria Luísa, por nos ensinar a amar a Deus. Irmã, tenho duas perguntas na Bíblia. Em Tiago, a primeira em Tiago capítulo 1, no versículo 23 e 24, diz,
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é: sei que você nos ensinou sobre o capítulo, mas continuo sem entender onde diz. Porque contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Bem, então diz no verso 22 ou no 21, é melhor ler desde o 21, onde diz: portanto, rejeitando toda a imundície, aqui está fazendo recomendações, sugestões para a igreja, para os crentes, portanto, rejeitando toda a imundície e abundância de malícia, ele está falando: rejeitem toda a imundície, rejeitem toda a malícia e recebam com mansidão a palavra implantada, que é o Evangelho do Senhor, a qual pode salvar vossas almas. Então, ele aqui quis insistir que eles deviam receber o Evangelho completo e que deveriam cumprir, praticar esse Evangelho, o que quer dizer se afastar do pecado. Primeiro, temos de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho que leva ao que conduz à vida eterna. Esse é o primeiro passo. E logo após, começar a nos afastar do pecado, de não pecar. E se não conseguimos, o Senhor nos ajuda a tirar essas vontades de nós, para que possamos cumprir esse anseio ou desejo de viver em santidade para agradar ao nosso Deus. Então, é essa palavra implantada aqui, o Evangelho, porque é isso o que dá salvação às nossas almas, diz no verso 22. E o apóstolo disse: mas vocês precisam praticar a palavra, pratiquem ela, cumpram ela, façam a vontade de Deus, não somente digam: eu creio sim, claro, eu creio em Deus, Deus se manifesta na igreja, é assim mesmo. Não. Vocês também precisam fazer, temos de fazer as coisas. Então ele disse: não sejam somente ouvintes, mas também pratiquem a palavra. Não se enganem a vós mesmos, diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, quer dizer, não a pratica, não a faz, somente está ouvindo. Então, não faças isso, não faças o outro, não tenhas inveja, não tenhas ambição, nem cobiça. E a pessoa só ouve, mas ela não pratica, então ela continua sendo maliciosa, continua sendo invejosa, ela faz todas essas coisas. Então aqui está comparando essa pessoa, compara essa pessoa a alguém que se olha no espelho. Diz que se contempla num espelho, mas depois que vai embora, vira as costas para o espelho, a pessoa se esquece de como ela é, se esquece de como é seu rosto, ela esquece isso. E diz aqui que as pessoas são iguais. Por exemplo, ela ouve que não temos de ser malicioso nem invejoso, não temos que dizer mentiras. E enquanto a pessoa está ouvindo, ela diz: sim, isso é verdade, tem razão. Mas quando a pessoa deixou de ouvir e foi embora, ela se esqueceu disso e continuou falando mentiras, e continuou guardando rancores e continuou prejudicando os outros. É isso, ser como alguém que se contempla num espelho, mas depois vai embora e se esquece de como é seu rosto. É isso que quer dizer. E no 25 diz: aquele, porém, que contempla atentamente a lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, e persevera nela, e cumpre o Evangelho, não sendo um ouvinte esquecido, mas sendo um fazedor dessa obra, dessa palavra, este verdadeiramente será o quê? Feliz no que faz. É isso, porque Deus abençoa a pessoa e prospera ela. Bem, irmã, é isso. Vamos seguir em frente. Segue, irmão. Boa tarde, irmã. Eu agradeço ao Senhor por ter cumprido essa promessa de estar diante da sua presença. Eu tenho 2 perguntas, se a senhora me permitir. Sim. No livro de Amós 9. O profeta Amós, que fica depois de Daniel, no capítulo que, irmão? 9, Sim. versículo 11. Sim. Diz assim: restauração futura de Israel. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei suas brechas
e levantarei suas ruínas, restaurá-lo-ei como no tempo passado. E também estarei narrando outras passagens da Bíblia. Porque a minha pergunta é sobre a primogenitura, que Caim, o primogênito, desagradou a Deus. Esaú, o primogênito, também desagradou ao Senhor. O povo de Israel, o povo primogênito, falhou com Deus e os gentios ganharam o chamado do Senhor. Eu gostaria que a irmã nos ilustrasse sobre esses fatos, se é mais difícil para os primogênitos ganhar essas bênçãos e sobre a restauração futura de Israel. Isso tudo já se passou. Os primogênitos era para a antiguidade. O primogênito, o último primogênito, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo diz na Bíblia que ele é o primogênito entre muitos irmãos, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, como humano, a parte humana dele, era o primogênito entre todos os crentes ou os seguidores do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em outras palavras, nós poderíamos nos considerar os irmãos desse primogênito, de Jesus o Nazareno, mas na sua forma de carne, não na divindade dele, porque ele, lembremos que ele foi um homem segundo a carne, porque Deus se fez homem. Mas ele também tinha a sua divindade, que é ser filho de Deus e o próprio Deus. E isso é diferente à parte humana dele. Essa parte humana dele chamava Jesus o Nazareno e é ele o primogênito entre os crentes, o povo do Senhor. A igreja do Senhor é feita de um corpo, não é? Esse corpo tem uma cabeça, diz que é uma cabeça e um corpo, e a igreja, o povo do Senhor, esse povo novo que se formou após o Evangelho de Cristo, diz na Bíblia que os crentes são esse corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo Jesus, porque ele é o primogênito na sua parte humana. Por isso, diz na Bíblia que ele foi o último primogênito. Hoje em dia não há mais maldições nem bênçãos, porque o Senhor Jesus já fez tudo. Ele cumpriu tudo, então não há mais o que fazer. Nós, o que temos de fazer é, como corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, e diz na Bíblia que como o corpo tem muitos membros e a cabeça é Cristo, da mesma forma ele nos dará todos os dons espirituais para que cada um, com esses dons, desempenhemos uma função para que o corpo seja perfeito, e esse corpo é a igreja do Senhor. Então, os primogênitos ficaram na antiguidade e o último relevante foi o Senhor Jesus Cristo, e hoje em dia não há mais problemas nem mistérios com a primogenitura. Já as famílias, as pessoas, isso são coisas materiais às quais Deus não coloca mais atenção. A primogenitura na igreja hoje, nos crentes, todos são iguais para Deus. Quem mais busca Deus é mais importante para Deus. Quem mais vive em santidade, Deus vai ter ele em maior valor. É isso que acontece hoje, seja primogênito ou não. Muito obrigado, irmã. Sim, irmão. Bem, seguimos. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa, o Senhor a abençoe. Que alegria tê-la aqui em São André, junto com sua comitiva. Irmã Maria Luísa tem uma pergunta referente à Bíblia, Ezequiel 28, Sim. versos 3 e 4. Posso ler, irmã? Ezequiel 28, 3 e 4. Pode sim. Eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo que te seja oculto. Com tua sabedoria e com tua prudência, acumulaste riquezas e tem adquirido ouro e prata entre teus tesouros. Irmã Maria Luísa, em meu caso pessoal, eu entendo que a sabedoria é fazer todas as coisas bem. Irmã Maria Luísa, quero que, por favor, me explique qual é a sabedoria do diabo. Diz aqui no verso 2 que Deus enviou Ezequiel a profetizar ao príncipe de Tiro. E esse príncipe de Tiro tinha nada menos do que o diabo possuindo a alma dele. Realmente, o diabo morava dentro do príncipe de Tiro.
Então, tudo que ele fazia e dizia era alavancado pelo diabo que morava dentro dele. Por isso, Deus enviou uma mensagem para o príncipe de Tiro e disse a ele: Dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o teu coração se exaltou e dizeste: Eu sou um Deus, no trono de um Deus estou assentado no meio dos mares, sendo tu um homem e não um Deus, mesmo colocando o teu coração como o coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel. Ele disse: Não há segredo que te seja oculto, porque Deus não estava falando com esse ser humano, o rei, mas ele estava falando com o diabo, quem estava possuindo e morando dentro do corpo desse príncipe. Por isso Deus lhe disse: Tu és mais sábio que Daniel. Sábio, o que quer dizer? Significa saber muitas coisas, não é? O que significa isso? Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe muito, é uma pessoa intelectual, sabe, conhece sobre os assuntos, conhece a história, conhece a vida das pessoas, já leu muito, então as pessoas dizem, vejam esse sábio, sabe muito, mas não quer dizer que por ele saber muito, ele é um filho de Deus. Não, é só um homem, uma pessoa que se dedicou a se preparar intelectualmente. Então sabe muitas coisas, e sabe mesmo. Mas isso não quer dizer que seja um filho de Deus só por ele ser muito sábio. Então por isso diz aqui: Tu és mais sábio que Daniel. É claro que ele é, porque Daniel, ele era um ser humano, ele foi um ser humano. Mas aqui Deus estava falando com quem? Com o diabo, com o diabo. Então é claro que o diabo era mais sábio, porque o diabo é um espírito que está em qualquer lugar, que pode ir de um lugar até o outro com muita facilidade, porque ele é um espírito. Então, como ele não seria mais sábio que Daniel? É claro que ele tem que saber mais coisas que Daniel, porque ele sabe a vida das pessoas, sabe as fofocas, as vivências, os adúlteros, os idólatras, ele conhecia as histórias de todas as pessoas, porque é o diabo. Então, é claro que ele era mais sábio que Daniel. É isso. E até onde a irmã leu? Diz: Não há segredo que te seja oculto. Disse também no 4, com tua sabedoria, quer dizer com o teu conhecimento, com tudo que sabes, porque conheces a vida de todas as pessoas e andas de casa em casa fofocando, porque você sabe muito. É isso. Com tua sabedoria e com tua prudência acumulaste riquezas, é claro, com todos os truques que o diabo ensinou para esse rei e a sagacidade que ele lhe deu para fazer o mal, para fazer maldade. Toda a sagacidade que ele lhe deu era para ensinar-lhe a roubar os outros povos, os outros reis, como fazer negócios ruins, como enganar os outros para ele se tornar mais rico. Então, claro, ele sabia muitos truques. Ele sabia muitos truques, sabia muitas coisas, porque faz coisas ruins, mas aqui Deus não disse que eram coisas boas nem formosas as que ele fazia. Ele só disse que era sagaz, que tinha prudência para fazer o que era mal. Tudo que ele sabia era para se enriquecer. Por isso ele disse isso aqui. E a irmã perguntou. Agora sim vem a pergunta da irmã. Ela pensou que... Porque aqui nós não estamos falando da sabedoria, daquela sabedoria que Deus diz que nós peçamos a Ele. Porque o Senhor nos diz, pede sabedoria, mas para o quê? Para conhecer o Evangelho, para conhecer a doutrina verdadeira do Senhor, para conhecer o que é bom, o que é justo, o que é reto. Então nós dizemos ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, para o quê? Porque eu quero conhecer a tua doutrina perfeitamente. Senhor, me dá sabedoria, mas para o que eu quero a sabedoria? Senhor, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu preciso de sabedoria para conseguir gestionar a minha empresa, para que ninguém me engane, para que eu não precise ir à falência. Senhor, então me dá sabedoria para eu saber lidar com a minha empresa, com os meus funcionários, como eu devo agir, como eu devo proceder,
com as pessoas que vendem para mim, os meus fornecedores, que eu preciso fazer negócios com eles. Para quem eu vendo, para quem, de quem eu vou comprar, me dá sabedoria. É isso, nós dizemos, Senhor, me dá sabedoria. Mas para o que? Temos que especificar para o que queremos essa sabedoria, no que queremos aplicar a sabedoria. Então, se eu digo, eu quero ter a sabedoria, por exemplo, pode ser para a doutrina do Senhor, para Ele me dar sabedoria e eu saber agir como crente, como pastor, como alguém que está aqui, precisa saber dizer as coisas, saber ensinar, saber agir, dar bom exemplo, ter sabedoria para ensinar, para orientar, para Deus me permitir dar bons conselhos. É isso. Então, o diabo, ele tinha sabedoria, mas era para fazer o quê? O que era mal, o ruim. Ele sabia muitas coisas, ele era o grande sábio, mas tudo que ele fazia era mal, ele fazia tudo de mal. Sabedoria é um conhecimento, é adquirir ou ter um conhecimento sobre alguma coisa, sobre coisas. Mas nós temos de pedir a Deus sabedoria para o que é bom. A sagacidade e a astúcia temos de pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria e astúcia, mas para o quê? Para fazer mal às pessoas? Não! Me dá sabedoria e sagacidade para eu conseguir lutar contra o diabo, porque ele sempre tenta vir me enganar. Ele quer me enganar, ele quer vir contra mim, então eu preciso ter sabedoria e inteligência para eu agir bem, para eu fazer coisas boas, para eu ajudar as pessoas, para eu pensar bem e agir bem, proceder de uma boa forma, Senhor, me ajuda. Então, como vocês conseguem ver, quando falamos sobre a palavra sabedoria, não é somente positivamente. A sabedoria positiva, mas também tem a sabedoria negativa, que é o diabo, com a sabedoria dele que ele usa para as coisas negativas, para fazer o que é ruim, para fazer maldade. Mas a sabedoria que Deus dará a nós é para fazer coisas boas, praticar o bom e fazer o bem. Não sei, irmã, se deu para entender ou ficou? Sim? Bom. Vamos continuar. Sim, irmã. Boa tarde, irmã. Bem-vinda novamente. Hoje a flor mais formosa que adorna o púlpito é você, porque você representa para nós o poder de Deus. Obrigada por lembrar de San Andrés. Tenho, se você me permite, 2 perguntas, uma baseada na Bíblia e outra pessoal. Está em 1 de Timóteo 5:22. 1 de Timóteo 5, capítulo 5, versículo 22. Sim, irmã. Pode ler. Diz, não imponhas precipitadamente as mãos a ninguém, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te puro. Eram instruções que o apóstolo Paulo dava a Timóteo. Você tem nos ensinado desde a pandemia, irmã, que nós podemos impor mãos aos nossos familiares se estiverem doentes. Entretanto, minha pergunta vai focado assim às pessoas que já servem ao Senhor com os dons espirituais, a casos pontuais, os que eu considero que, por exemplo, se vão a um hospital, a uma casa, a um lugar que não seja a igreja, para ministrar os dons, imposição de mãos, profecia, sempre deve ter a autorização do pregador, de quem preside a igreja. Ensina-nos, irmãs, se isso é assim, ou se eles podem atuar a seu livre-arbítrio, e ensina-nos sobre essa sujeição e esta obediência que devem ter as pessoas que já servem ao Senhor com os dons espirituais, essa sujeição que devem ter aos que presidem a igreja, como aos pregadores ou aos pastores. Bom, sim e não. Sim e não. Depende da maturidade espiritual de cada pessoa. Por exemplo, vamos dizer aqui, Timóteo, ele era um profeta. Timóteo, ele era um pregador, ele era um apóstolo, ele era um profeta também, ele tinha os seus dons, ele era evangelista e ele tinha toda a autoridade. Ele não tinha que pedir permissão na igreja para o pastor para que ele pudesse impor as mãos, ou para ele orar, impor as mãos em alguém lá fora, em algum hospital ou na rua, ou o lugar que fosse necessário que tivesse de se impor as mãos.
ele, na maturidade espiritual dele, ele media e dizia, sim, eu posso orar por essa pessoa, ou não posso fazer, não é o momento, vou esperar até depois, ou essa pessoa não merece, eu não posso orar agora por essa pessoa. É aí que vem a maturidade espiritual. Mas se há um crente que não tem essa maturidade espiritual, que não tem esses dons de ser profeta, de ser evangelista, então essa pessoa é um crente. Está na igreja, Deus lhe prometeu que lhe dará o dom de impor as mãos, o dom de curar, enfim, que ele imporá as mãos, lhe fez promessas. Mas acontece que na casa dele, com a sua família, alguém na família dele adoeceu, ficou grave, está tendo um ataque, está morrendo. O que a pessoa pode fazer? Ela não pode esperar a pedir permissão na igreja porque vai ser muito tarde. Então aí essa pessoa pode impor as mãos porque a família dele já sabe, já conhece que ele vai na igreja. E ele fala, você quer que eu imponha as mãos nessa pessoa porque eu vejo que está muito doente, está muito grave. Se quiserem, eu posso impor as mãos. Porque a pessoa não pode ficar pensando, eu não tenho dons, eu não tenho nem sequer o batismo com o Espírito Santo, eu não tenho os dons, então eu não posso orar, não posso impor as mãos. Vou deixar até a pessoa morrer? Porque eu não tenho nada, como não me deram essa ordem? Não. Temos que ser humanitários. Nesse caso, devemos ser humanitários, misericordiosos, dizer, eu vou na igreja, eu sei que Deus existe, Deus fala comigo, Ele me fez promessas e o Senhor diz que nós temos de orar pelas pessoas. Então, eu não tenho autorização, sinto que não tenho os dons, mas eu creio e confio no Senhor. Então, me permite lhe impor as mãos, porque até você ir no hospital, por enquanto você está padecendo. Então, eu queria te impor as mãos para Deus ter misericórdia sobre você. Você pode fazer isso porque é uma emergência. Podemos fazer isso. Mas quando não há emergência, por exemplo, na prisão, às vezes as pessoas pedem que orem por eles e imponham as mãos para as pessoas que estão presas. Nos hospitais também, às vezes, tem pastores de fora que eles vão pelos hospitais buscando as pessoas doentes e impondo as mãos nelas. Isso é imprudente, é ser imprudente. Então, se alguém da igreja tem pessoas presas, que é um parente ou uma amizade, e essa pessoa fala, por favor, se você puder vir me impor as mãos, porque eu sei que você vai na igreja, eu sei que você busca Deus, e eu sei que Deus faz milagres, é o que eu ouvi, porque você não vem me impor as mãos? Aí sim, vocês precisam falar com o pastor, pedir a autorização e falar, irmão, é que essa pessoa é o meu parente, é um amigo, está preso e me pediu para impor as mãos nele. Será que alguém poderia ir visitá-lo? Aí sim. Ou no hospital também. Tem um parente meu no hospital. Então, será que eu poderia ir impor as mãos? Ou uma amiga, é um amigo e pediram um favor que eu fosse lá orar por ele. Será que eu posso? Não sei. Mas quando é a sua família, quando a pessoa está na sua própria casa, é uma amizade, o seu vizinho, alguém que mora com você e se apresenta uma emergência, você pode fazer. Por isso, o apóstolo Paulo disse que tinha de se orar a tempo e a destempo. Há momentos em que temos de pedir permissão, autorização, mas há momentos nos que o tempo, as circunstâncias não vai me permitir pedir autorização. Então, eu, como crente, tomo uma decisão e digo, eu vou orar, vou impor as mãos e farei. Então, nós não devemos ser há uma palavra mais comum no vocabulário na Colômbia que se diz não ser tão sistemáticos. É um ditado que significa não ser tão extremadamente rígidos, rigorosos, porque por ser tão rigorosos, nós não vamos conseguir chegar em nada, nem vamos conseguir ganhar uma alma. Estão percebendo? Porque somos rígidos assim, tudo tem que ser bem rigoroso. E não, porque nós temos de ter essa liberdade para decidir e agir e proceder conforme a maturidade, conforme o conhecimento, conforme as circunstâncias, decidir assim. Mas também temos que fazer favores, temos que ter misericórdia, temos que ajudar, estender a nossa mão, ajudar no momento necessário. É isso que temos de fazer.
Obrigada, irmã. A outra pergunta, se você me permite, é pessoal. Aqui em San Andrés e Providência praticam muito a bruxaria e a feitiçaria. E nós vemos como, pois, destroem famílias, adoecem pessoas, acabam com suas vidas, prejudica a psique da pessoa, torna-se esquizofrênica. Eu queria, irmã, que você nos explicasse, nos ensinasse ou nos relembrasse quais são os requisitos para alcançar o dom de cortar bruxarias e, enquanto alcançamos este dom, qual é a forma correta em que nós devemos orar a Deus para sensibilizar seu coração e que Ele corte essa bruxaria quando nós identificamos que uma situação ou uma doença deve-se a essas bruxarias? Bem, confiemos em Deus. Amemos a Deus, cada um de nós. E confiemos que Deus está com cada um de nós. É isso, o primeiro passo. Eu estou indo na igreja. Eu confio que o Senhor está comigo, que Ele vai me respaldar. Então, eu tenho a minha família, ou os meus vizinhos, ou as minhas amizades próximas, e fizeram bruxaria contra eles e fazem eles sofrerem com muitas bruxarias. Então, qual é o meu dever? Falar com eles sobre Deus e dizer: você está sofrendo, você está padecendo, eu estou te convidando, vem na igreja para Deus falar contigo, vem. Então, convidamos a pessoa, mas se é uma pessoa que já está de cama por uma bruxaria, já ficou de cama e está grave, num estado grave, é impossível dizer para a pessoa vai na igreja porque ela não consegue caminhar. Então aí eu confio no Senhor. Eu sou uma crente simplesmente, mas Deus me fez promessas e eu sei que Ele está comigo e vai me respaldar. Então eu vou impor as mãos nessa pessoa. Eu vou dizer para ela que fizeram uma bruxaria contra ela. Porque as pessoas às vezes dizem, é que me fizeram uma bruxaria por isso e aquilo. Então aí nós dizemos, confia em Deus, crê nele e Deus vai te libertar e Ele vai tirar essa bruxaria de você. Se ela está deitada na cama, não consegue se mexer por causa da bruxaria, você pode impor as mãos, mas você também deve evangelizar ela. Mas se a pessoa que está de cama não consegue ter o juízo para entender as coisas de Deus, evangeliza as pessoas que estão ao redor dela, os seus parentes. Diz, temos que confiar em Deus, temos que crer nele. Vem na igreja para que Deus liberte a pessoa que está lá na cama, porque Deus vai tirar essas bruxarias dela. E vocês mesmos, quando vierem na igreja e recebam profecia, e o Senhor dizer, estão fazendo bruxaria contra você, ou estão fazendo feitiçarias contra você, você não creia que isso faz efeito no seu corpo. Porque se você tiver medo disso, ficar com medo, dizer, estão fazendo bruxarias contra mim, então eu vou ficar doente, o que vai acontecer comigo? Porque falaram comigo isso na profecia, então o que eu vou fazer? Como assim o que eu vou fazer? Como assim o que eu penso? Eu tenho a Deus, tudo bem. Se fizerem bruxarias contra mim, mas como eu tenho a Deus, a bruxaria não fará efeito nenhum em mim. Efeito nenhum. Porque eu tenho ao Senhor comigo. Porque eu vou orar e pedir ao Senhor na minha oração e dizer, Senhor, me guarda das bruxarias, dos feitiços, me liberta, não permite o diabo vir contra mim, fazer esses males contra mim. Porque na profecia me disseram que estão tentando fazer bruxarias contra mim. Me guarda, me protege, me limpa, me perdoa. Eu quero viver uma vida santa. Porque, claro, se você estiver pecando, a bruxaria fará efeito sim. Se você está aqui na igreja, mas está pecando, a bruxaria fará efeito. Mas, se você estiver livre de pecado, a bruxaria fará efeito nenhum, porque você clamando a Deus, Ele vai te limpar, te libertar, te guardar e te proteger dessa bruxaria. E se você também pode evangelizar as pessoas, falar para elas de Deus e dizer que elas podem vir na igreja aqui para ouvirem profecia, para Deus as libertarem, porque buscando a Deus é a única solução para libertar eles dessas bruxarias e desses feitiços. Essa é a forma de tratar esses assuntos, mas todos devemos confiar que nós estamos aqui na igreja e que eu posso pedir a Deus por uma pessoa que peça o favor para mim e me diga, ora por mim, porque olha a minha vida, eu sou tão infeliz porque fazem bruxarias contra mim.
Eu posso dizer assim, eu vou orar por você, mas você também precisa vir na igreja. Eu vou orar, vou pedir a Deus, Ele terá misericórdia. E com o decorrer do tempo, a pessoa saberá se ela vem na igreja ou não, e é assunto de cada pessoa. Mas a responsabilidade não está mais conosco. E nós mesmos temos que confiar no Senhor. Confiemos que o diabo tentará vir nos fazer males, mas Deus não permitirá que faça efeito porque nós estamos buscando a Deus com todo o coração. Outra pergunta. Não, irmã, os requisitos para nós alcançarmos o dom de cortar bruxaria. Os requisitos. Não pecar. Primeiro. Requisitos para ter os dons e para que Deus nos ouça e nos respalde quando oremos pelas pessoas que têm bruxarias ou que têm espíritos maus, que têm ataques de epilepsia, que têm síndrome de Down. Tudo isso são espíritos. Então, os requisitos é que eu não posso viver no pecado constante. Se eu estou vivendo num pecado constante, Deus não me respalda. Então, é esse o outro requisito, se apartar, se afastar disso, se afastar do pecado e sempre estar próximo de Deus, para que Deus nos respalde. Às vezes, não é tanto que Ele nos dê os dons, mas que Deus nos respalde quando nós oremos, quando nós peçamos para Ele. É isso. Bem, irmã. Obrigada, irmã, obrigada. Irmã, tem uma pergunta no livro de Efésios. Sim. Capítulo 3, versos 9 e 10. Efésios. Capítulo 3, versos 9 e 10. Efésios 3, número 9 e 10. Sim, irmã. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Em Efésios, irmã, capítulo 6, verso 12, também diz: porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestes. Então, minha pergunta é, no ensinamento que recebemos deste capítulo, você nos ensinou que os espíritos e anjos conheciam o mistério escondido. Irmã Maria Luísa, poderia ser esta a razão? Mas qual é o mistério escondido? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, senhora. Então aqui diz, irmã Maria Luísa, poderia ser esta a razão pelo qual no Antigo Testamento não se mencionava sobre a luta contra estes principados e potestades? É que no Antigo Testamento tudo era físico, era material. Mesmo que era o diabo quem entrava. É que no Antigo Testamento também existiam os espíritos e o diabo, e os espíritos trabalhavam nas pessoas. Temos o exemplo do que lemos agora há pouco com esse rei, esse príncipe de Tiro, que era o diabo quem morava nele, quem estava dentro dele, e ele fazia tudo o que o diabo provocava ele a fazer contra o povo de Israel. E na antiguidade também, os espíritos maus entravam e possuíam as pessoas, e elas faziam coisas ruins, mas Deus não levava isso em consideração. Deus queria que a pessoa, como ser humano, se enfrentasse e fizesse as coisas e obedecesse e se submetesse aos mandamentos, às regras, à palavra, às ordens. As pessoas, cada pessoa tinha de se submeter, mas Deus via que os demônios e o diabo estava nas pessoas, fazendo elas desobedecerem, fazendo que elas não amassem a Deus, nem respeitassem, nem valorizassem. Mas Deus dizia para eles que eles lutassem humanamente. E foi aí que falhou. Essa luta humana, material, física, falhou no povo de Israel na antiguidade. Por isso, logo após, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele disse, não é a luta humana, isso não gerou bons resultados, agora a luta será espiritual. E por isso diz aqui que não temos luta,
Não temos de lutar contra seres humanos, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que é o diabo e todos os demônios dele, que é a luta espiritual que nós temos. Contudo, vocês podem perceber que os demônios possuem os corpos das pessoas, dos homens e das mulheres, possuem os governos, possuem todas as pessoas no mundo, os grêmios, os demônios os possuem, fazem eles falar, fazem eles agir, fazem eles fazer coisas desagradáveis para que o povo sofra, para que as pessoas, as nações entrem em guerra. Nós vemos isso, os espíritos possuindo as pessoas. Mas hoje, no Evangelho, nós temos uma grande vantagem, que é que o Senhor diz: se vocês orarem, com as suas orações vocês poderão vencer e triunfar e ajudar muitas pessoas com as suas orações, porque eu os ajudarei e farei que esses espíritos se acalmem e não façam todos os estragos que querem fazer com as pessoas, tanto dentro da igreja como fora, como os governos, por exemplo. Por isso, nós temos que orar pelos nossos governos, orar e pedir a Deus para Ele ter misericórdia, para Ele os libertar e os ajudar para que eles façam as coisas bem, não é? E dessa mesma forma, o povo, o país tenha paz, o país seja abençoado e que Deus também dê sabedoria aos governos para que eles não proíbam que a palavra de Deus seja pregada, que eles não proíbam a religião. Nós temos que pedir e orar ao Senhor por todas essas coisas, porque todos esses espíritos estão aí trabalhando dentro da igreja e fora no mundo, e cada um faz o que quer. Então, nós já sabendo e conhecendo que o diabo está por trás de tudo isso, contudo, as pessoas lá de fora, elas desconhecem a realidade, elas acham que quem faz as coisas é fulano, é ciclano, quem sabe muito, que é o líder, que é a pessoa que sabe de muitas coisas. E não sabem que é o diabo e os espíritos maus dele que trabalham nessas pessoas porque os possuíram. É essa a guerra e a luta que nós travamos hoje. Por isso, hoje, tudo é espiritual. E o Senhor diz: hoje é espiritual, hoje não lutamos contra as pessoas, a nossa guerra é contra os demônios. Então, nós estamos nessa luta e Deus vai abençoar o mundo ou os governos pelas nossas orações, pela nossa firmeza, constância e fidelidade com Deus. Pela forma como nós buscamos a Deus, Deus também abençoará as pessoas de fora por nossa causa. Então, é essa luta, esse é o trabalho que sobra para nós, que diz aqui que temos esses inimigos, não é? Então, quando você ver uma pessoa enraivecida contra você, que te ameaçou, não pense tanto que é esse fulano, pense são demônios. É o diabo quem está possuindo essa pessoa. O que eu devo fazer, então? Eu preciso ter paciência, eu não vou falar nada com essa pessoa, eu vou ser prudente, vou pedir a Deus para me ajudar, para que essa pessoa não venha contra mim, me fazer esses males, porque eu sei que é o diabo quem está tentando usá-la. É assim que devemos fazer tudo. Bem, irmãos, isso aqui é um assunto muito longo, do qual eu precisaria muito tempo e mais exemplos e ilustrações para falar. Mas com um pouco que eu disse, eu acho que vamos entender aqui, não é? Sim, irmãos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, no livro de vivência nos ensina que o partido Mira foi criado por Deus. E sabemos que recebemos ordens do Senhor que vamos trabalhar-lhe. Vemos nos estudos bíblicos que se enche os estádios com multidão de pessoas. Irmão, o partido político Mira é um projeto de Deus para bênção de nós mesmos, o povo, e todos os que obedecemos ao Senhor. Irmã, eu não vejo refletido estes resultados que meus olhos podem ver na multidão de pessoas, como, por exemplo, todos os que estamos aqui hoje. O que pode nos ensinar você acerca deste tema da desobediência que nós cometemos de não obedecer ao Senhor ou de não crer? Não obedecemos, irmã? Bem, irmão, é pela falta de conhecimento, é pela falta de se entregar a Deus e pela falta de ler a Bíblia, porque se nós lêssemos a Bíblia, encontraríamos
que quando obedecemos a Deus, que quando temos que nos submeter a Deus e respeitar o que Ele faz, o que Ele quer, o que Ele tem, e que temos que ter amor para apoiar a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Então, há muitas pessoas que vêm e ficam tão emocionadas com a profecia, elas têm uma emoção porque elas gostam que falem para elas na profecia e que resolvam os problemas delas. Mas talvez elas não tenham mais interesse, elas não querem aprofundar mais sobre Deus, o que Deus quer, o que é obediência, o que significa obedecer a Deus e agradar a Deus. E uma coisa tão simples, não é? Mas as pessoas dizem não, porque como eu sou amiga, ou desde faz tantos anos, eu sempre votei pelo partido X, então eu continuo lá porque eu gosto dessa pessoa, porque essa pessoa fala tão lindo e promete tantas coisas para o povo. Então eu, como crente, se eu penso dessa forma, eu estou perdendo tempo na igreja, não é? Porque quer dizer que eu estou vindo na igreja para receber profecia, mas realmente eu não estou valorizando o poder de Deus. E eu não estou valorizando que tenho que agradar a Deus. Porque para o quê? Ou qual é a finalidade de um partido político num lugar? Qual é a finalidade? A finalidade é que Deus quer demonstrar que existe sim, entre os seres humanos, que existe a honestidade, existe a honra e o trabalhar com honra e ser honestos em tudo. Então Deus quer demonstrar para o mundo, porque o mundo diz que isso não existe, que todo mundo é ruim, que todo mundo faz coisas ruins, todos são desonestos e ladrões, enfim. Mas Deus, o que Ele quer é que os seus filhos brilhem e se destaquem. Que os seguidores de Deus provem que eles são honestos sim, e responsáveis e que eles fazem tudo com amor e carinho pelo povo. E é isso que as pessoas, quando elas vêm na igreja, elas se emocionam e pensam só nelas. Só querem que Deus lhes prometa, mas não pensam em mais nada. Então as pessoas até dizem, eu oro e Deus não me responde. Eu oro e peço a Deus e ninguém fica curado. Eu vim e o meu parente continua doente. Eu sempre peço a Deus para curá-lo e nunca cura ele. Ou Deus não me cura, ele não me ouve a minha oração. Por quê? Porque você vem somente ouvir profecia e que os seus problemas sejam resolvidos, mas você não vem para tentar aprender e adquirir conhecimento para conseguir agradar a Deus em tudo, até no mais mínimo conseguir agradar a Deus. Eu diria, eu gosto que pessoas honestas e com honra possam surgir num partido político para que demonstrem aos outros que querem enganar as pessoas, que mentem para as pessoas. Eu quero apoiar aqueles que fazem o bom trabalho. Essas são pessoas que Deus colocou, então eu vou apoiar isso, eu vou apoiá-los, porque eu preciso apoiar e ir do lado de Deus, não é? Eu preciso andar do lado do Senhor. E se o Senhor quer demonstrar isso, porque é que Deus não quer que as pessoas se tornem ricas fazendo esse trabalho. O que Ele prometeu é que todos os recursos de um país sejam bem administrados e que todas as pessoas possam ser felizes para que ninguém tenha fome, nem passe por necessidades, nem não tenha nem o básico. Então, os filhos de Deus fariam tudo com justiça e retidão. Mas então, vocês precisam apoiar, porque foi Deus quem quis, para mostrar que existe sim a honra, que existe sim a honestidade, que existem sim pessoas que amam os outros e que querem o bem para os outros. Existem sim. E quem são os filhos de Deus? E apoiando eles, Deus vai se agradar do que eu fiz e com certeza vai me abençoar e vai dizer você entendeu, no pouco você foi fiel, então agora no muito eu te colocarei, eu te darei. É isso que Deus falará para nós, então peçamos a Deus sabedoria nesses aspectos de conhecer todo esse sistema, de conhecer a finalidade, o motivo que Deus tem para levantar alguém ou algo, para mostrar para as pessoas que existe sim. Assim como Deus faz milagres e curas aqui para nos mostrar que Ele existe. E da mesma forma, Deus quer demonstrar que os seus filhos também podem fazer as coisas com honestidade e retidão, que isso é possível sim e que existe neste mundo.
Porque as pessoas dizem, nesse mundo de maldade, tem coisas boas ainda? Tem coisas boas sim, tem pessoas boas sim. É isso, irmã. Ainda falta para nós entender e compreender mais as coisas do Senhor e agradar a Deus, porque nós muitas vezes buscamos só nos alimentar a nós mesmos, mas não buscamos agradar a Deus em tudo, que é o que precisa ser feito. Então, os que consigamos entender, oremos e peçamos a Deus pelas pessoas que ainda não entenderam, para que elas compreendam qual é a finalidade de um assunto, qual é a finalidade do que Deus quer, o objetivo principal do que Deus quer quando Ele quer respaldar determinadas coisas materiais na vida, especialmente na parte do governo. Então, isto é na parte do governo e precisamos de pessoas honestas, pessoas que amem o povo, pessoas que saibam governar e fazer as coisas bem. É disso que precisamos, não é? Mas nós não vemos isso hoje nos governos. Vemos como cada um procura o seu próprio interesse e procura chegar no alto, mas só isso. E o povo está morrendo de fome, o povo está sofrendo, está comendo pó, está dormindo embaixo de árvores. É isso que a maioria dos governos faz. Então, por isso, nós pedimos a Deus, Senhor, levanta homens e mulheres que saibam governar para que o povo não fique afligido, não viva triste, para que eles possam conhecer que Deus existe. É essa a nossa luta e o nosso objetivo, a nossa finalidade, porque é isso que Deus quer nos demonstrar e demonstrar para o mundo também. Então, com certeza, Deus quer abençoar um país por enquanto, sim, que é a Colômbia, onde Deus tem permitido essas coisas. Já houveram muitas bênçãos e triunfos e a mão de Deus esteve se manifestando de uma forma formosa. Então eu convido todas as pessoas para receberem e participarem das bênçãos de Deus e que valorizem o nosso Deus e valorizem o que Ele faz e o que Ele tem disposto. É isso. Bem, irmãos, então vamos orar ao nosso Deus para nos despedir. Muito obrigada. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao nosso Deus que Ele envie o Espírito Santo, que Ele envie dons espirituais e que envie muita sabedoria para entender tantas coisas, não somente a doutrina do Senhor, mas entender também o que Deus quer para que nós apoiemos a vontade e as ordens de Deus, aquilo que é divino. Apoiar, mas que o façamos com conhecimento, com puro conhecimento, e dessa forma Deus vai nos ajudar. Qualquer pessoa que tiver dúvidas, que não concorde, simplesmente ora a Deus e peça que Ele te revele. E com certeza Deus vai te revelar. Ele vai te ensinar, vai mostrar as coisas como elas são e o que você deve fazer. Então não se preocupa, que nós temos a Deus exatamente para isso, para Ele nos ensinar. Bem, vamos orar. Também vamos orar para Deus se manifestar, fazendo milagres, sinais, curas, que o Senhor também liberte de bruxarias, de maldições. Nós vamos pedir tudo isso ao Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai Santo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos visto as Tuas promessas se cumprindo nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Tu tens te manifestado, Pai. Tu és um Deus poderoso, um Deus justo e misericordioso, o nosso Deus. Tu és o mesmo ontem e hoje, e serás o mesmo amanhã, porque Tu és o mesmo Deus que se manifesta. Senhor, Tu não mudas, Tu não tens mudado. O tratamento e o comportamento que tiveste com a humanidade, com os seres humanos, sempre foi o mesmo. Senhor, o tempo vai passando, os anos se passam para nós, os seres humanos, mas para Ti não há tempo, ele não existe. Para Ti não existe, Senhor.
Para ti é igual um dia que 1000 anos. Mas para nós aqui, Senhor, nós já temos vivido, tem se passado o tempo, já vimos muitas coisas, mas também, chegando nos teus caminhos, Senhor, temos encontrado a tua misericórdia, os teus milagres, os sinais que fizeste na vida de milhares de pessoas, a forma como te manifestaste a cada um. Te agradecemos, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, porque tu existes. Te agradecemos pela tua verdade, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que neste momento estendas a tua mão poderosa sobre todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que vão assistir este vídeo. Estende a tua mão poderosa e sejas tu curando eles de todas as doenças. Há muitas pessoas com diversas doenças, mas para ti não há nada impossível e tu estarás curando eles, estarás lhes dando paz, lhes darás outra oportunidade de vida, estarás os libertando, lhes darás a conhecer os teus caminhos, te mostrarás para que as pessoas tenham mais uma oportunidade nas suas vidas, conheçam o teu caminho, possam te seguir e te servir, para que todos eles te valorizem, te respeitem, te honrem, porque tu és digno disso também. Senhor, estende a tua mão naqueles que estão sofrendo bruxarias, feitiçarias, maldições. Corta todas essas maldições, repreende todos esses espíritos imundos e liberta essas pessoas. Eu sei, Senhor, que as pessoas clamam a Ti e pedem a Ti por cura, para que Tu as libertes, e eles têm a esperança que Tu vais ouvi-los e estarás libertando-os. Pai Santo, em nome glorioso do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te peço, Pai, que estendas a Tua mão poderosa, fazendo milagres e sinais e se manifestando em cada coração, em cada vida. Tira as dúvidas, Senhor. Tira as raivas, as iras, Senhor, tira a rebeldia e a tolice de alguns, liberta, lhes dá paz, lhes dá alegria, lhes dá fortaleza. Pai Santo, estende a tua mão poderosa e envia também o poder do teu Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo, envia os dons espirituais, Senhor. Envia muito conhecimento, envia poder a cada um e respaldo também. Liberta, Senhor, limpa cada um. Te agradecemos, Pai Santo, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós pedimos todas essas coisas, Senhor, e esperamos em Ti, confiamos em Ti. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas, na tua palavra. Bendito seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Louvado sejas tu para sempre, glorificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, obrigada, eterno Deus poderoso. Os louvores, a honra sejam para ti. Glória, meu Senhor todo-poderoso. Portanto, eu agradeço vocês, queridos irmãos e irmãs aqui da ilha, os que moram aqui, também os que vieram desde longe para visitar. Então, nós estamos indo embora com este grande entusiasmo do Senhor nos dar sabedoria e conhecimento da sua palavra, dele nos dar os dons, dele nos dar respaldo também, para que quando nós profetizemos pelas pessoas e façamos imposição das mãos nelas, que o Senhor nos respalde. E vocês continuem buscando se encher com o Espírito de Deus. Continuem buscando o batismo com o Espírito Santo. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e até mais. Até quando o Senhor me permitir novamente estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada.